Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E existe aquele livro na igreja que se chama Princípios do Evangelho, que é aquele livro que era usado na aula para membros novos, né? Eu não sei se ainda é utilizado ele, acredito que não. E entre todos os capítulos, as coisas que tem naquele livro, se não me engano é no capítulo que fala sobre obediência. Que tem algum lugar que vocês talvez, alguns vão até lembrar, que tem um lugar escrito assim: é melhor obedecer a Deus por medo do que não obedecer. Isso me chamou muito a atenção desde a primeira vez que eu vi, né? E agora, né, procurando saber algumas coisas fora da igreja, e eu acabo vendo que é o seguinte: dentro da igreja nós recebemos muita pressão para cumprir as regras da igreja. E às vezes vão te chamar numa entrevista e vão às vezes chamar a atenção algum líder, né, durante a entrevista de algumas coisas que você não está fazendo ou que você está falhando. E como que ele vai fazer para te incentivar? Ele vai colocar uma consequência pesada, né, para você, para te incentivar, que é o que costumam fazer na igreja. Porque dentro da igreja sempre tem, eles colocam um mandamento ou uma regra, né, e uma consequência que às vezes chega a ser até maldosa, que vai acontecer, uma consequência ruim demais caso você não cumpra, né? Então a igreja, ela quer pegar aquela parte que está escrito no manual, que é melhor obedecer a Deus por medo do que não obedecer, e ela utiliza o medo, só o medo, é sempre o medo. Então às vezes você fica anos dentro da igreja e preso a alguma coisa por medo de consequências. Isso é fato, né? Eu me recordo até hoje, né, de um garoto na época de rapaz que foi perguntar para o seu bispo: ó, bispo, eu estou tendo alguns pensamentos assim, 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 e ele recebeu o conselho que ele deveria parar ou ele estaria nas mãos de Satanás. Vocês têm ideia qual é a consequência daquele garoto por pensar talvez algum pensamento de garotas, alguma coisa assim, que é humanamente normal? E você recebe a consequência de quê? Ah, você pode estar nas mãos de Satanás caso você não pare com esses pensamentos. Olha o abuso psicológico, olha o medo que é imposto, né? Não é porque você quer, o medo que é imposto, goela abaixo, para que você faça as coisas que a igreja pede. E ao longo de 40 anos, né, se eu for meditar hoje na minha atual posição, daqui para trás, eu vi que tudo foi através do medo que foi conduzido. Vai ao templo, que senão o inimigo vai estar, você vai estar em poder dele. Pague o dízimo, ou você vai receber as maldições do céu. Olha só as coisas que a gente ouvia. Venha na igreja no domingo, acima de qualquer coisa, senão o inimigo vai estar com você naquela semana. Olha o que a gente ouve dentro da igreja. Então é aquela frase, né, voltando, que é melhor obedecer a Deus por medo do que não obedecer. A igreja escolheu o medo para que faça seus membros obedecer. E o interessante é que o psicológico das pessoas recebem tanto abuso dentro da igreja que às vezes se acostumam com esse medo. Isso aí é de praxe. Você vê na igreja: não, mas eu estou feliz todas essas décadas na igreja, né? Mas está obedecendo por medo e acostumou com aquilo. Eu já falei em outros podcasts que as pessoas, elas devem procurar o melhor para sua mente e viver a sua essência, né? A pior coisa que tem é você viver, né, pela mente de outras pessoas. Isso é desumano, isso é um abuso narcísico, né? Estudem sobre isso, né? Abuso narcísico. E tem muitas pessoas assim na igreja. Então você deixa de ter a sua essência. Eu estava estes dias conversando com uma pessoa que também não está mais na igreja, né, que procurou aprender sobre ela mesma, as coisas, e a gente estava debatendo o quanto que dentro da igreja seu psicológico é abatido, ele é destruído, e você deixa de viver a sua essência. Às vezes você foi programado para ser uma pessoa diferente
do que está sendo imposto para você ser. E a igreja tem esse dom de fazer com as pessoas, de fazer isso, de fazer a pessoa viver de uma maneira que às vezes não é a essência dela. E por isso, né, isso é interessantíssimo a gente analisar, que por isso que quando alguém cai na igreja, depois de décadas, que você olha aquela pessoa firme e ela comete um grande pecado de uma vez, é porque ela deixou de viver a essência dela e acabou vivendo por outras pessoas. Pessoal, desculpa um pouco a alteração, mas esse assunto ele mexe muito comigo, né? É muito abuso psicológico dentro da igreja, né? Isso acaba com pessoas, isso aí destrói as pessoas. Então procurem meditar um pouquinho sobre isso, né? Quem for membro da igreja ativo, firme, que está ouvindo isso aí, você sabe do que eu estou falando, mas talvez você não vai ver. Não, é maravilhoso para mim, é maravilhoso para mim. Mas quem aqui está ouvindo esse podcast, né, que procurou tirar as viseiras, né, está aprendendo um pouquinho por si mesmo, fora dos manuais e das regras que tem pressão dentro da igreja, você também sabe o que eu estou falando. Cuidem do seu psicológico, que é o seu bem mais valioso, é o que você tem de mais importante seu, que deve ser cuidado, né? Você deve zelar por ele. Procurem viver a essência de vocês, porque esse é o caminho. E a igreja tira isso. Eu conheço uma pessoa que foi casada há vários anos dentro da igreja, né? Aí ela vai lá e cai por alguma coisa, né? Ela destrói seu casamento, ou se envolve em drogas, ou alguma coisa pesada. Mas por quê? Alguma coisa estava o impedindo em todos esses anos de ser a sua essência. Não que seria uma pessoa ruim, mas a pessoa entra em um tipo de colapso. Peraí, esse não sou eu. Mas e quem sou eu? Ela não se descobriu. Pessoal, obrigado por ouvir esse podcast, né? É tanta coisa para falar sobre isso, né? E eu fico até um pouco exaltado, porque a igreja ela pode sim destruir uma pessoa, e isso é para sempre. E o medo de tudo isso é que pode ser irreversível. Lembre-se, uma mente é uma mente, né? Não tem um componente que você vai numa loja e troca para sua mente funcionar de novo. Normal. Quantas coisas a gente já falou nos podcasts aqui, que os bispos ou líderes podem dar conselhos, podem acabar com a mente de alguém para sempre, por um conselho errado que ele não foi preparado para estar ali para fazer. Beleza, pessoal? Procurem viver a sua essência, o que é muitas das vezes tirado de você dentro da igreja, né? E muitas vezes por pressão e colocando um medo goela abaixo. Você tem que aceitar isso aqui dessa forma, ou você terá as consequências, as piores que possam ser. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast e a gente se vê no próximo.